amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, mais uma semana, a gente se junta, se reúne para refletir sobre a Boa Nova, segundo a ótica, segundo o olhar, segundo o jeito que a classe trabalhadora tem para refletir a sua vida, a sua caminhada à luz do Evangelho. A gente saúda a todos e todas, daqui de Recife, de Pernambuco, do Brasil inteiro, das várias comunidades, e gente querida que está em outros países. A gente começa uma semana muito séria, muito forte para o nosso país. Quem está vendo quem está partilhando dessa reflexão, seja no sábado ainda, seja no domingo de manhã, faz isso antes de um momento muito sério, muito forte para a nossa nação. O momento da votação, o momento das eleições para presidente, para governadores, senadores, para a renovação do legislativo federal e nos estados. É um momento sério e precisa ser pensado também à luz da nossa fé. Espero muito que essa reflexão da gente ajude nessa preparação, nesse momento final, para a gente chegar num momento, num ato, não é, de resgate, de memória, de luta, de presença, de defesa da nossa democracia. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera.
Olá, sou Maria do Carmo Florentino, professora da Rede Estadual Aposentada. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra do Senhor. Bom, gente querida, a gente reflete essa boa nova com mais outra parábola de Jesus, essas bem difíceis da gente entender em um momento, em um período, em uma data tão significativa para o nosso país. Seguimos a caminhada com Ele, continuamos com essa caminhada que é existencial muito mais do que geográfica, com todas as periferias existenciais sendo levadas juntos para o centro do poder. Para a gente entender um pouco desse contexto, é bom que a gente lembre um pouco o que está nos versículos anteriores a esse texto bíblico. Durante essa caminhada, Jesus trata de questões fundamentais sobre o que devemos escolher, a que Deus servir, que posições tomar, o protagonismo das mulheres, os pobres como centro da evangelização. Só que nos versículos anteriores, Jesus intensifica a formação da sua comunidade, do seu movimento, junto aos seus discípulos. Fala que é preciso compreender que o projeto de Deus nada tem a ver com escandalizar os pequenos, ai dos que escandalizarem os mais sofridos. E também fala do perdão como mística daquela comunidade. Ora, isso é subir de nível, isso é subir o estágio, né, da formação do seu discipulado. Por isso, os seus amigos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Todo mundo já ouviu dizer, ou já disse, que o que importa não é a quantidade, é a qualidade. Ora, fé não é uma questão de se aumentar ou de diminuir, como se eles tivessem uma fé pequena e Jesus tivesse que dar uma contribuição, dar um bônus para a fé deles crescerem. Ou se tem fé ou não se tem fé. E é por isso mesmo que Jesus disse: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a essa árvore: te arranca daí e te joga ao mar. Lembrando que a árvore que ele cita é a amoreira, que é uma árvore que na época era conhecida como ter as raízes mais profundas e mais firmes. Uma árvore extremamente difícil de ser tirada, quanto mais ser jogada ao mar. Então o problema não é esse. O problema é a opção, é a decisão, é a esperança de caminhar naquele movimento. E por isso Jesus fala de uma parábola que a gente pode não entender bem, mas diz muito da realidade daquele povo naquele momento. Mesmo em trechos anteriores que a gente vem refletindo, a gente vê Jesus preocupado para que o farisaísmo daquela sociedade não penetrasse como cupim e corroesse o seu grupo. Por isso Jesus conta uma parábola que desmonta
a lógica de meritocracia que o farisaísmo da época pregava. Uma meritocracia, espécie de farisaísmo que até hoje corrói vários setores de nossa sociedade. Jesus centra que a meta, o sentido é ser servo, é ser servidor, é não esperar premiação com isso. É entrar no projeto de construção do reino, e na construção desse reino todos nós somos servos. Há por uma parte dos teólogos um pequeno problema quanto à tradução desse texto bíblico, quando no fim dele a tradução diz que Jesus fala de que somos servos inúteis. Ora, não há inutilidade em ser servos. Para muitos teólogos, a verdadeira tradução diria: somos simples servos. Ou seja, o nosso sentido é servir, nada mais do que isso. E com esse serviço queremos construir o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus propõe uma decisão. É preciso ser firme, é preciso optar pela esperança. A esperança aí representada pela fé. A fé como decisão, como adesão ao projeto de Jesus. E aí, seguirmos juntos no serviço, no horizonte da caminhada, como classe trabalhadora que serve à construção de um reino de fato que é projeto de Deus. Junto a esse texto bíblico, a essa boa nova, existem grandes desafios para a gente esperançar essa semana tão séria do nosso país. A fé, ferramenta, esteio de quem caminha com Jesus, de quem quer ver a emancipação da classe trabalhadora, de quem quer ver vida digna para todos e todas, é o que move a gente naquilo que muita gente chama de reino de Deus, muita gente chama de utopia, e a gente junta tudo isso para chamar de fé na vida, de fé na classe trabalhadora, de fé no companheiro Jesus. E nessa caminhada de fé nós somos servos. Nós não estamos querendo prêmio. A gente quer partilha. A gente não quer uma premiação individual. Ora, eu falei para vocês que no caminho que a gente faz, se a gente volta um pouco desse texto bíblico para entender todo o contexto, esses amigos pedem a fé a Jesus porque duas questões foram postas de forma muito séria. Cuidado para não escandalizar os mais sofridos e vivam na misericórdia. Misericórdia e cuidado para não escandalizar os pequenos. A gente entra num processo eleitoral no nosso país em que estas duas coisas foram feridas. Quem hoje está sentado na cadeira de presidente não fez outra coisa em alto nível senão escandalizar os mais sofridos e envergonhar o nome de Deus. Escandalizar as mulheres com seu machismo, escandalizar os negros e negras com seu racismo, escandalizar a classe trabalhadora, roubando-lhe direitos, sonhos, desviando verbas para orçamento secreto, tirando verbas de programas essenciais para a vida digna da classe trabalhadora, como a farmácia popular, retirando verba de tratamento de câncer para injetar em orçamento secreto, gastar verba de governo para motociatas e propaganda política, criar situações vexatórias, inclusive no dia em que esse país fazia memória do bicentenário da independência, escandalizar o nosso povo dizendo que não era coveiro, enquanto milhares de pessoas morriam numa pandemia. A outra questão é a falta de misericórdia, outra coisa pedida por Jesus aos seus discípulos. Falta de misericórdia quando disse para familiares de desaparecidos políticos
que quem procura osso é cachorro. Falta de misericórdia ao ver pessoas em Manaus comprando oxigênio e negar este serviço de forma célere, inclusive negando vacina. Falta de misericórdia quando constrói todo um discurso de ódio que vem matando trabalhadores e trabalhadoras durante estas semanas, violentando pessoas. É contra o escândalo dos mais sofridos e a falta de misericórdia que a nossa fé vira esperança, e o nosso voto é uma defesa da democracia, que garantem uma democracia que garanta a assistência aos mais sofridos, não o escândalo deles, e garanta a misericórdia, a justiça social para todos e todas. Não uma série de políticas que roubam o direito da classe trabalhadora. Pensemos nisso. Pensemos nisso sabendo que uma eleição apenas não garante tudo. Vamos continuar lutando como movimento de Jesus para que o reino dele se implante nesta terra. A gente vai continuar lutando, pressionando, garantindo, lutando, indo para a rua. Mas neste momento a gente exerce a democracia, ainda dando tempo de conversar com algumas pessoas, dialogando com elas, ajudando a desmontar um dos maiores escândalos, que é o do uso do nome de Deus em vão. Dizer Deus acima de tudo, como um jargão fascista. Porque Deus não está acima de tudo, Ele está no meio de nós e Ele caminha conosco. E esse Deus que para eles está acima de tudo, não é o Deus de Jesus. Não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus não é armamentista. O Deus de Jesus não é provida por conveniência. Não vê mais de 700 mil pessoas morrerem e fica calado. Esse é o momento de luta da gente. Luta com a fé. Fé aqui é esperança. É a confiança que os nossos esforços, as nossas lutas, têm a garantia do companheiro Jesus presente em nossa história. E a gente precisa lutar para varrer todo o sinal de morte que vem colocando o nosso país nas sombras. Ora, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai defender a democracia, a gente vai confiar na luta da classe trabalhadora, a gente vai confiar nos nossos irmãos e irmãs que estão nas nossas periferias e vão garantir no voto que esse país viva. Eu tenho muita fé que as mulheres deste país vão derrubar o fascismo que aí está. Eu tenho muita fé que os negros e negras deste país vão derrubar o racismo que aí está. Eu tenho muita fé que a juventude e que a experiência, que a classe trabalhadora e os estudantes vão lutar para derrubar toda forma de morte, todo sinal de morte que a gente vive. Confiemos em Jesus, que garante que com fé a gente vai vencer, vai construir, que com esperança a gente se soma ao seu movimento. Muita luz, muita saúde, muita força, um bom domingo de luta democrática, de vivência da democracia, de defesa da democracia para todos e todas. Um grande abraço, muita saúde, muita paz. Que a gente enterre de vez esse gesto, esse sinal. Que a gente enterre de vez esse símbolo de morte. Que a gente possa construir um reino de paz, de amor, de muita luta, de muita fé. Saúde pra gente. Até mais. Abraço, queridos e queridas. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.